Olá, olá! Que alegria ter vocês aqui no nosso Juridioquê. Mais um programa trazendo conteúdo jurídico de maneira simplificada para vocês. Pode parecer óbvio, mas nem sempre é. E hoje o tema é direito eleitoral. Na verdade, nós vamos traduzir o que é esse processo, quais são os nossos direitos, quais são as nossas obrigações, e ninguém melhor para me acompanhar que não o nosso convidado querido aqui, o professor mestre Ricardo Marcelo de Menezes, ele que é advogado, meu sócio, professor universitário, inclusive na cadeira de Direito Eleitoral, e suplente de vereador. Melhor do que ninguém para falar sobre esse tema com a gente. Obrigada, Ricardo, por aceitar esse convite, por estar aqui conosco na Juridioquê. Oi, Jéssica, eu quero agradecer mais uma vez essa possibilidade de estar aqui, de conversar sobre um tema tão importante, né, para cada um de nós, para cada cidadão brasileiro, e para ter informação e esclarecer alguns mitos, né, e trocar algumas impressões a respeito dessa matéria que logo, logo a gente vai estar em pauta, né, com as eleições municipais que se aproximam em outubro. Então, nós temos, né, agora em 2024, eleições, o período eleitoral para escolha de prefeitos e vereadores em mais de 5.500 municípios no nosso país. O primeiro turno está agendado já para o dia 6 de outubro. E a grande questão, mas que nós vamos responder lá no final é: posso vender o meu voto? Quanto vale um voto? E a importância do voto. Mas antes de falar isso, eu queria falar um pouquinho sobre quem pode votar. Quem que é o cidadão que está apto para ir lá e exercer o seu direito a voto no nosso país hoje? Então, esse é um tema tão importante que a Constituição brasileira, que é o principal diploma jurídico, né, a principal peça jurídica que dá o norte de como o Brasil vai se organizar, ele trata ali no artigo 14 e seguintes da Constituição de toda essa questão da preparação para a eleição, né? Nós somos um país democrático, sendo um país democrático temos eleições, e tendo eleições tem aquelas pessoas que votam, né, que somos nós todos, e as pessoas que são os candidatos que se propõem a ocupar os cargos, então, na administração do Estado. Então, respondendo a tua pergunta, né, quem pode votar? Quem pode votar é todo aquele indivíduo que tenha 16 anos completos, né, até 18 isso é facultativo, então ele pode votar se ele quiser, fizer o título de eleitor, promover, né, os procedimentos próprios para se inscrever como eleitor, e dos 18 anos até os 70 anos, o voto é obrigatório. Então, todos nós, entre os 18 anos de idade e 70 anos, somos obrigados a todos os pleitos eleitorais que houverem, né, e além ainda das votações regulares, plebiscitos, né, referendos e tal, a participar também. E não o fazendo, né, a gente tem que justificar o porquê não fez, sob pena de receber então alguma punibilidade por parte do Estado em relação a isso. Show. Então, para quem está nos acompanhando e tem de 18 a 70 anos, 69 na verdade, o voto é obrigatório, não tem choro nem vela. E para isso, nada melhor do que estar atento ao processo eleitoral, quem é o candidato, quais são os nossos direitos e deveres. Se você tem 16 e 17, por favor, faça o seu título de eleitor. Você pode fazer de maneira facilitada no site do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ou no TRE, Tribunal Regional Eleitoral do seu estado. É online, você precisa preencher o formulário, apresentar uma documentação, é muito fácil. E o teu voto pode ajudar a selecionar uma pessoa melhor. E a gente vai falar qual que é o papel do vereador e do prefeito especificamente, no nosso caso. E se você tem 70 ou mais, mas entende a importância do voto, do exercício da cidadania, vote também. Vai lá selecionar uma pessoa que representa efetivamente aquilo que você acredita como melhor para o teu município. E lembrando, né, Jéssica, que essa questão dos 70 anos, ela vem também de uma situação anterior, a legislação ela nunca é atualizada muito recorrentemente, né, não é para e passo. Então, os 70 anos vem de uma situação onde a população ela estava envelhecendo um pouco menos, né? Então, os 70 anos já eram, a pessoa é muito idosa, não tem como se locomover, não tem como participar do processo ativamente. E cada vez mais as pessoas com 70 e mais têm tido uma vida melhor, têm tido uma vida mais saudável, né? Têm tido uma vida mais participativa socialmente, então elas se inserem mais também nesse processo, né? Então, de repente, numa possível futura reforma, essa idade já vai ser estendida um pouco mais, como já é no serviço público, né? Até 75 anos a compulsória que o cara pode sair aposentado
representado nesse período, pode aumentar também essa idade, né? E todos aqueles que quiserem e puderem participar do processo, é muito importante, né? E as pessoas com experiência, obviamente, elas contribuem muito nesse processo também. Não, tu tem toda a razão. Eu vejo a minha mãe com 75 me dá baile, né? Então é isso aí mesmo. Vamos aproveitar esse direito que nos é conferido. Mas tem pessoas que não podem votar? Tem pessoas que não podem votar, né? Nós temos algumas figuras dentro do direito que são aquelas pessoas que estão inabilitadas a votar. Então, quem é que está inabilitado? Aquela pessoa que está cumprindo pena, né? O indivíduo que está condenado e transitado em julgado, quer dizer, o processo já transcorreu todas as fases, ele não tem mais como recorrer, então ele vai lá cumprir a pena no presídio, essa pessoa não vota, né? Uhum. Temos aquelas pessoas que, por algum motivo judicial, elas sofreram uma sanção também com a perda do direito de votar. Isso ocorre muito, em especial, nos agentes públicos que respondem à ação de improbidade administrativa. Então, o prefeito, o vereador ou alguma outra pessoa do poder público fez alguma atividade ilegal dentro do poder público, teve uma ação judicial, essa ação judicial no final condenou ele, entre outras coisas, né, a perder o direito de votar e ser votado. Então ele está alheio a essa situação. E qualquer outra decisão judicial que, de Impeça. acordo com a lei, impeça essa condição. E Os analfabetos? os analfabetos, né? Os analfabetos também têm essa condição de eles não podem se candidatar e, consequentemente, também não podem votar, né? E além deles ainda, tem a questão dos militares, que isso também é importante, né? Porque o Brasil viveu um período muito intenso ali da ditadura militar entre 64 e até mais ou menos 85, a Constituição de 88, e isso na Constituição de 88 veio muito forte, né? De todo o corpo militar do Brasil, ele está afastado do processo eleitoral, então ele não pode fazer parte de partido, né? Ele não pode se candidatar, né? Ele não pode se propor ao processo, mas claro, ele tem a condição de votar. Tá. E aqui deixando bem claro, né, o papel do voto. É a partir do voto que a gente seleciona aquele indivíduo que vai nos representar no âmbito público. Eu sempre comento que, não sei se todos sabem o que é uma procuração. Uma procuração é um documento em que eu digo que uma outra pessoa tem poderes para fazer coisas em meu nome. Então eu digo, Joãozinho, eu vou assinar esse documento aqui para ti, é uma procuração, e você pode fazer tais coisas em meu nome. Isso é o voto. O voto é você dizer para o candidato que você escolhe que ele está apto para te representar politicamente dentro, né, das decisões políticas, elaboração de leis e tudo aquilo que compõe as atribuições do representante político. E aí a pergunta é: você dá uma procuração para qualquer pessoa? E mais, né, importante, na procuração em geral, que nós como advogado recebemos, a pessoa diz para o que é. Ela diz assim, ó, você vai me representar em tal situação. No caso do Especificamente. político, é uma procuração em branco. A Olha só, procuração pessoal. é em branco, porque você diz assim: "Ah, não, você vai me representar de acordo com as propostas que você deliberou", que não são obrigatórias. As propostas, né, o plano de governo apresentado na campanha, ele não é obrigatório. Então eu não sou obrigado, agora eu me elegi prefeito, eu me elegi governador, eu me elegi presidente, eu não sou obrigado a executar aquilo que eu fiz lá no meu plano de governo. Isso é Então, péssimo é também, né? péssimo, é terrível, né, mas é por isso que a procuração, esse voto, né, essa confiança que o cidadão deposita no político é muito importante. Por isso que ele tem que ter credibilidade, né? Tem que ter toda uma condição moral e tal para bem representar o cidadão e fazer o melhor papel administrando o dinheiro público, né? E as necessidades, as políticas públicas dentro do Estado brasileiro. E aí é uma pergunta agora, já que a gente está falando do perfil do candidato. Você é suplente de vereador, né? Já foi candidato, possivelmente será novamente, e você é um cara qualificado, né? Estudado, como dizem por aí, né? Tem mestrado, atuante, né? Um profissional reconhecido. Para ser candidato a qualquer coisa, prefeito ou vereador, eu preciso ter mestrado, doutorado, graduação? Tem algum requisito? Quem que pode ser candidato? Na verdade tem requisitos, né? São inúmeros requisitos, mas os principais requisitos é ser brasileiro, né?
que isso pode parecer um pouco, mas ser brasileiro é uma coisa óbvia. É óbvia, mais ou menos, né? A gente está vivendo uma imigração constante, né? A gente já tem prefeitos e até governadores aí que são naturalizados, né? Que foram naturalizados em algum momento, então você tem que ter a nacionalidade brasileira nata, né? Ou naturalizado, certo? Você tem que estar em dia com a tua questão eleitoral, então tu não pode ter faltado as votações anteriores, tem que estar com a tua situação eleitoral regular, né? E além disso, tu tem que estar afiliado num partido político. É obrigatório. No Brasil, diferente de alguns outros lugares do mundo, né? Só pode ser candidato aquela pessoa que está afiliada a um partido político. Não existem candidaturas avulsas, sem partido político ou deliberado pela própria pessoa, né? Então tem que submeter a um partido, o partido tem que estar registrado, tem que estar em dia na Justiça Eleitoral para a pessoa poder se submeter então ao processo. E além disso ainda, focando aqui na questão de vereador e prefeito, que é o próximo pleito, né? Nós temos a idade. Tem uma idade mínima que é 18 anos para vereador, né? E 21 anos para prefeito. E para governador depois tem uma outra idade, para presidente, senador, deputados federais, uma outra idade também que trata dessa questão. Mas agora especificamente para prefeito e vereador, 18 anos para o cargo de vereador e 21 anos para o cargo de prefeito. Maravilha. E se eu quiser, talvez um pouco mais profunda agora a pergunta, se eu quiser me candidatar a qualquer coisa agora, eu posso nesse ano me filiar a um partido e já me candidatar ou o partido, claro, tem as questões políticas do partido, né, que vai decidir quem que vai representá-lo. Mas tem algum limite assim? Não, me filiei, já posso me candidatar? Não, tem que estar um ano no partido para. Internamente nos partidos a regra é interna, né? Mas assim, externamente, de acordo com a Justiça Eleitoral, eu tenho que ter a residência eleitoral. Então, para que eu possa ser candidato hipoteticamente em Joaçaba, eu tenho que ter domicílio eleitoral em Joaçaba no mínimo 6 meses antes do pleito eleitoral, né? Então, 6 meses antes do pleito, que dá aí agora no final de abril, né? Eu tenho que estar registrado aqui em Joaçaba, eu tenho que ter um endereço, eu tenho que estar na Justiça Eleitoral com a minha residência eleitoral em Joaçaba, né? E aí eu estou apto. E daí, do ponto de vista da legislação, eu não tenho nenhum outro entrave para ser candidato. Eu posso ter entrado no partido agora em abril e já ser o candidato do partido a prefeito ou a vereador, dependendo da deliberação interna do partido, que é uma questão interna, né? Que cada partido tem as suas regras, de como que escolhe o candidato para prefeito, como que escolhe o candidato para vereador, né? Mas a princípio a pessoa está apta e é uma negociação e depende do partido que ela escolher, ela vai conseguir com mais ou menos facilidade ter essa condição. Bom, e então eu não preciso ser mestre em nada, não preciso ter um curso superior. Tu precisa ser alfabetizado, né? O analfabeto, ele não pode ser candidato. Então, uma das questões é que se houver dúvida sobre a alfabetização do candidato, o próprio TRE, ele vai promover os meios necessários para que o candidato possa comprovar que ele ele é alfabetizado, né? Então, ele tem lá o ensino fundamental, ele tem o ensino médio, mas tu Possa não... ler e escrever. Isso. Mas assim, você não precisa ter nenhum tipo de formação de graduação ou nenhum tipo de pós-graduação para se apresentar como candidato, né? Justamente para... Qual é a lógica disso? Mas uma pessoa que tenha uma formação melhor, será que não seria um melhor gestor? Até sim, né? Em alguns aspectos, isso é muito discutido em vários locais da academia, né? Nas universidades, no meio político e tal, mas não tem uma comprovação exata sobre esse fato. E também para não inibir uma parte da população de poder ser candidato, de exercer a cidadania e de se colocar à disposição. Se você vai ganhar ou perder, isso é o processo eleitoral que vai dizer, né, a tua conduta, o teu caráter, se as pessoas acreditam nas tuas propostas ou não. Agora, você se propor a ser é importante. Todos que puderem, né, se propor a ser candidatos um dia devem ter esse direito. E aí a legislação, ela abre isso de uma maneira bem geral, para que todo aquele que queira, que tem aquelas condições mínimas ali, né, ser brasileiro, ter 18 anos, 21 anos, né, tá regular e tal, ele vai poder ser candidato. Então não há nenhuma barreira nesse sentido. Há discussões nesse sentido e até propostas de mudança da legislação nesse sentido, mas não há nada de concreto hoje em relação a isso. Eu me preocupo porque nós somos um país muito grande, né? Mais de 5.500 municípios. Então, se você levar em conta, nós estamos aqui em Joaçaba, Santa Catarina, um polo universitário, muitas pessoas qualificadas. Mas, eventualmente, você está num município menor, no sertão, no norte, até, né, no interior do estado, não tem a mesma possibilidade de qualificação, né, dos representantes
dos que queiram ser representantes políticos, né? E eventualmente o indivíduo não tem uma graduação, mas ele realmente conhece as demandas do município, né? Se manifesta bem, né? Então, acho que você limitar pode ser um prejuízo para o A cidadão também. democracia, né? Exato. Viu, Ricardo? E o que faz o vereador, hein? O vereador, só para ver se eu entendi bem, o vereador é aquele cara que quando eu tenho um buraco na frente da minha rua, lá eu vou lá e ligo e falo, viu, vem aqui resolver o problema do buraco. Quando eu quero que melhore a praça da minha cidade, quando eu quero que diminua o IPTU, esse é o vereador, esse é o cara que eu vou chamar para resolver isso? Na verdade, na real situação também, né? Porque na verdade o vereador acaba sendo um porta-voz daquela comunidade, daquela população, daquele bairro, né? Que confia no papel dele como representante para levar esse pleito, esse pedido, essa necessidade para o Poder Executivo, para o prefeito, para os secretários, para que ele venha acolher aquela demanda do bueiro, da lombada, do buraco, né? De uma série de coisas. Teoricamente, isso não deveria ser o papel do vereador, porque a administração pública teria que dar conta disso, né? O Poder Executivo fazendo o seu papel e não deixando que essas coisas, digamos, menores, né? Causassem transtorno para a população. Mas isso é o mundo ideal, não é o mundo real. No mundo real existem os buracos, os bueiros, uma série de problemas, e os vereadores acabam também fazendo esse papel, o que mais rotineiramente eles fazem por meio de indicações. Então, o vereador faz uma indicação para arrumar o bueiro da rua X, faz uma indicação para colocar uma lombada na rua Y, né? Atendendo aos pedidos lá do bairro, da rua, né? Das pessoas que ele representa, os grupos que ele representa, né? A população que ele representa. Mas para além disso, o papel efetivo do vereador, o mais importante é o de fiscalização. O vereador é o fiscalizador, é o fiscal do executivo, no sentido de que o poder executivo ele tem a atribuição de usar o dinheiro público para executar as políticas, para fazer a saúde, a educação, a infraestrutura, né, asfaltar, calçar, enfim, toda a infraestrutura da cidade, todas as necessidades da cidade, e o vereador tem que ver se ele está fazendo isso de maneira correta, adequada, gastando dinheiro de maneira correta, né? Então, o vereador, antes de tudo, é um fiscalizador. Só que para ser fiscalizador, ele tem que conhecer a máquina pública, ele tem que conhecer de contabilidade, ele tem que conhecer um pouquinho de direito, ele tem que conhecer um pouquinho da administração pública como um todo, para poder efetivamente fiscalizar aquilo que o prefeito está fazendo. Viu? Né? Vamos só dar um passo atrás aqui, né? O pessoal que talvez não seja do direito está nos acompanhando, ouvindo, vendo, enfim. No nosso país, a nossa estrutura é organizada em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. O legislativo é representado por aqueles que elaboram as leis e fiscalizam o seu cumprimento. Vereador nos municípios, deputados estaduais nos estados, deputados federais e senadores no âmbito federal. O poder executivo é quem, o Ricardo explicou agora, vai fazer toda a gestão e a execução das regras que foram estabelecidas. No município é o prefeito, no estado é o governador, no âmbito federal, o presidente da República. Né? E aí nós temos ainda o poder judiciário, que é o julgador de tudo isso, das ações, das leis, e verificar se tudo aquilo que a sociedade está fazendo está de acordo com as regras que estão estabelecidas. Nós temos, então, nesse ano, eleição para o executivo municipal, prefeito, para o legislativo municipal, vereadores. E o legislativo vai fazer a legislação, né? Em tese, vai escrever leis. E, para além disso, vai fazer a fiscalização. E esses vereadores, então, para elaborar leis, o cara que está pensando agora, poxa, eu posso contribuir, posso ser um candidato no meu município, mas eu não sou formado em direito, eu não entendo de leis. Ainda assim é possível, né? Você falou há pouco que não tem esse requisito, mas Sim. vai conseguir exercitar só conhecendo bem o seu bairro, o seu município, enfim? Eu falei, né? Então o vereador vai fazer essas indicações, vai fazer o papel de fiscalização, e aí vem o segundo elemento importante, que é o legislativo, que ele legisla, né? Na verdade, ele aprecia as leis e ele pode propor leis. Só que também há um certo equívoco em relação a isso, porque é vendido para a sociedade que o legislador é quem faz as leis. Na verdade, o tamanho da competência do vereador para fazer leis é pequeno. Certo? Perto do Poder Executivo. Então, as leis vêm do Poder Executivo, os projetos de lei chamados assim, né, vêm do Poder Executivo para o Legislativo analisar e aí votar, né, e aprovar ou não aprovar, de acordo com as necessidades e com as questões locais. Mas o vereador pode propor algumas coisas? Sim, pode, né? Por exemplo, o nome de uma rua, o nome de um bairro,
né? Uma homenagem a uma pessoa importante ou que fez uma grande ação pelo município, enfim. Mas é muito restrito o campo de atuação legislativo. E as pessoas às vezes cobram muito do vereador esse papel. Ah, mas o vereador tem que legislar. Só que não há muito campo para legislar para o vereador dentro das atribuições constitucionais. O que a Constituição diz que o vereador ou Pode o fazer. deputado pode fazer. Então isso é menor. O grande papel dele é analisar as leis que vêm do executivo. Então o executivo manda o orçamento, o executivo manda um código, um plano diretor, o executivo manda uma lei para tratar da questão dos diretores da escola, o executivo manda o plano de cargos e salários dos servidores, o executivo manda uma série de leis para o legislativo e o legislativo tem que se debruçar e fazer. E aí vem a resposta para outra pergunta que tu fez. Ah, mas o vereador que não tem formação jurídica, o vereador que não tem uma formação contábil, ele consegue desempenhar mesmo assim? Consegue, desde que, obviamente, ele se empenhe um pouco em conhecer, né, o processo legislativo, tem assessorias para isso, né, as câmaras de vereadores, hoje tem jurídico, tem assessoria legislativa, então essas pessoas auxiliam o vereador, mas se o vereador não se debruçar um pouco, não estudar, não se dedicar, né, porque ser vereador também é muito glamorizado no sentido que a pessoa pensa, não, o cara vai lá, senta naquela cadeirinha e fica lá no dia das reuniões e acabou. Não, o por trás dos bastidores é muito importante, o estudo dos projetos, a equipe de assessoria, as indicações, as análises, né? Tem todo um trabalho para o vereador fazer. Ah, mas aqui no meu município o vereador não faz isso. Então, ele não está fazendo da maneira Fica a correta, dica, né? né? Fica a Ele dica que esse é o ano da mudança, então. Exatamente. Então, tu tem que eleger um vereador que ele tenha vontade, né? Ele pode não ter a melhor formação acadêmica, mas ele tem vontade de estudar, ele vai se dedicar, vai se debruçar e vai dar um tempo para falar sobre esses aspectos dentro da questão importante para o seu município. Viu? Então eu já cheguei à conclusão que o vereador faz bastante coisa. Agora a pergunta é: ganha bem ser vereador? As pessoas querem ser vereador também em razão disso ou não? Ou sim, ou 5.570 municípios no Brasil, 5.570 realidades diferentes. olha Não existe só. um padrão de salário, existe um teto, né? Existe um Tá. teto que, em geral, é 75% do valor do salário do deputado estadual. Então, o vereador pode chegar até esse limite. E o prefeito pode chegar ao limite do funcionalismo geral, que é o teto do ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Que é o salário máximo é aquele. Então, dentro desses limites, né? É a situação. Então, assim, em Joaçaba, hoje, em números redondos, né? Até para dar uma informação para o nosso ouvinte, né? Para a pessoa que está nos acompanhando aqui, gira em torno de R$ 7.000 o salário de vereador, né? E aí com os descontos, né? E com as questões legais aí, para serem apuradas. E o prefeito, né? Já emendando aqui, ele vai ganhar em torno também de 20 a 25 mil reais, é o salário, né? E lembrando também a todos que isso é muito importante, esses dados, esses números, esses salários, eles estão à disposição de qualquer cidadão pelo portal da transparência. Então é só você ir no Google digitar portal da transparência Joaçaba, portal da transparência Erval Velho, portal da transparência Florianópolis. E aí tu vai achar os dados lá de todos os funcionários, inclusive do prefeito, dos vereadores, enfim, quem for funcionário público está com seu salário posto lá, né, e as pessoas podem consultar. Então, isso foi uma das questões bem importantes também de transparência no poder público, né, para saber quanto é o salário dessas pessoas que estão representando a população. Tá ótimo. Ricardo, uma coisa que até para mim é um pouco complexa, assim, é essa questão dos métodos de votação, contagem de votos, né? Essa questão dos partidos, de uma maneira simples, assim, você consegue traduzir para gente como que um candidato que eventualmente tem mais votos do que outro, ele não assume o seu cargo, né? Por uma questão de contagem e participação do partido, enfim. Certo. Na verdade, realmente, né, Jéssica, tu falou bem, isso é complexo, né? Tentar explicar isso de uma maneira simples, eu vou tentar aqui, né, ajudar com isso, mas assim, na verdade, a legislação, ela, qual é o foco, né? Vamos falar do objetivo. Por que tem essa legislação toda? Para ver participação.
para que não haja hegemonia, ou seja, um partido só domine todo o processo eleitoral e seja só ele na Câmara de Vereadores. Então, o Brasil tem uma situação multipartidária. Nós temos mais ou menos hoje, né, entre aqueles que entram, aqueles que saem, aqueles que estão ativos, aqueles que não estão, 37 partidos políticos no Brasil. Esses 37 partidos políticos, eles estão cadastrados no TSE e eles podem ou não participar das eleições municipais, porque daí são 5.570 diretórios em cada um dos municípios de cada um desses 37 partidos, que alguns têm, outros não. Então vai ter partido que aqui em Joaçaba, por exemplo, um Ervaldo Oeste ou em Capinzal, não vai estar com o diretório ativo, então ele não pode participar do pleito, né? Ah, se eu não tiver o diretório do PM, não sei o que lá, Isso, aqui em Joaçaba eu não terei candidato para isso, vereador e para prefeito por aquele por partido, aquele partido, né? beleza. Então começa por aí. Então por que que a legislação é assim? Para ter mais representatividade, para ser espalhada a representatividade. Qual é a lógica? O Brasil tem dois sistemas que ocorrem concomitantemente, juntos, né? Então a gente tem o sistema proporcional, que é aplicado ao poder legislativo. Nesse caso agora vamos focar na legislação municipal, na eleição municipal, o vereador. Então ele é eleito na maneira proporcional, certo? E o prefeito, ele vai na maneira majoritária. O que que quer dizer isso? Prefeito é pela maioria de votos. E Uhum, vereador não é pela maioria de votos. E aí, entendi. por isso que gera essas questões que tu falou antes, de um vereador que às vezes é muito bem votado, mas ele acaba ficando de fora, porque ele não atingiu o que a gente chama de coeficientes, né? Porque existe, aí começa a ficar um pouquinho complexo, mas existe o coeficiente eleitoral e o coeficiente partidário. Então, são números que só vai ter depois de apurado o processo eleitoral, porque tu precisa saber quantas pessoas votaram, qual é o número total de votos válidos, para daí formar esses coeficientes, para Quantos daí fazer a daquele partido distribuição, e distribuir. isso, distribuir entre os partidos. Então, assim, o que que as pessoas me falam muito, né? Eu até como professor de direito eleitoral, eu escuto dos próprios alunos, né? Que a gente não gosta desse sistema. A gente gostaria que quem chegasse na frente, como é o caso do prefeito, né, no Fosse sistema majoritário para tudo. majoritário para tudo. Só que o Tá. que acontece? Isso pode mudar? Pode, mas depende da mudança da lei eleitoral na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Hum, Então, nós temos que pressionar os nossos senadores, nós temos que pressionar os nossos deputados a mudar essa regra. Mas por que que geralmente é difícil? A gente teve agora mesmo, uma mini reforma eleitoral. Cada pleito tem uma mini reforma eleitoral. Mas eles mudam o quê? O que é de interesse dos grandes caciques dos partidos nacionais. Então, eles olham para eles e olham para as bases. Se eles fizerem uma legislação de majoritária para vereador, muito partido pequeno acaba. vai E ficar daí fora. acaba fundo eleitoral, acaba fundo partidário, e tem muita pessoa, tem muitos dirigentes de partidos que vivem disso. Vivem do partido, de existir do partido. Então, isso é muito mais complexo, né? Uhum. Mas assim, vamos traduzir e falar claramente para cada um dos eleitores que estão nos ouvindo agora. O que que nós podemos fazer para mudar essa realidade? Pressionar os nossos deputados e senadores para que a legislação seja diferente. Para que a Uhum. legislação não seja mais proporcional para os cargos do poder legislativo. Que seja majoritária, tal qual é de prefeito, Vereador. governador, presidente e para senadores também é majoritária, não segue a característica do proporcional. Todos os outros é esse É proporcional. É proporcional. claro, né? Agora, até para mim ficou mais claro, viu? Achei ótima essa explicação, bem didática. Então, quem está no executivo é majoritário, ou seja, quem tem mais voto ganha. No vereador, no legislativo, vereador, deputado estadual e tudo mais, é proporcional. Então, vai depender do número de votos válidos, do número de partidos, daí eles vão fazer um arranjo para. O objetivo é que todos os partidos participantes tenham algum representante, né, É, para valorizar, imagino. só para deixar claro para todos também, tem regras, existem fórmulas matemáticas pré-ordenadas para isso. Então, assim, não é que depois da eleição vai fazer um ajuste, não. Isso já está ajustado antes, só que para tu ajustar, para preencher a fórmula matemática, esses dados vêm depois da Sim, eleição. sim. Então, aí, primeira eleição, tem os dados, coloca na fórmula, a fórmula diz quem está eleito e quem não está eleito, né? E aí, claro, né, com isso também existem muitas frustrações, né? A pessoa que faz muito voto. A gente teve o caso aqui em Santa Catarina de uma eleição passada, alguns anos atrás, que o deputado estadual mais votado, ele não entrou, porque na verdade o partido dele não fez a legenda.
que é a questão desses cálculos, né? Sim. E assim acontece em vários municípios, né? Então são uma série de análises que tem que ser feitas em relação a isso. E, de fato, assim, ó, não adianta reclamar no corredor de bar, não adianta reclamar na esquina, não adianta reclamar no café. Tem que pressionar deputados e senadores para mudar a legislação e nós temos legitimidade para isso. Nós, cada cidadão, cada indivíduo que vota no seu deputado, no seu senador, para a próxima eleição pode cobrar dele que ele tem um posicionamento de mudar essa regra. Claro que não é fácil, porque isso defende muitos interesses, né? Mas, enfim, é uma possibilidade. Viu? E para além disso, né? Para além de pressionar os nossos representantes, é parar de reclamar e participar um pouco, né? Então, quem acha que o seu vereador, que o seu prefeito, que o seu deputado não está atuando ou lhe representando do jeito que deveria ser, então começa a se envolver politicamente, né? Se filia a um partido que entende que atende aos seus valores e começa a participar politicamente. Eu vou ficar só criticando por enquanto, não vou participar de nada, mas né, eu tenho já meus candidatos aí. E agora, uma outra questão assim que a gente percebe, né, que foi feita uma regra há uns anos atrás para que as mulheres se inserissem mais no processo, né? Importante. Então, e é isso até virou motivo de situações, até de demandas judiciais, porque aí colocavam mulheres para cumprir tabela, para cumprir o mínimo lá de mulheres candidatas, e eventualmente aquelas mulheres nem elas votavam nelas mesmas, né? Mas você entende que essa regra que obriga que mulheres participem tanto do processo eleitoral quanto de partidos políticos tem ampliado e colaborado com uma maior participação das mulheres? Eu acredito que sim. Na verdade, toda imposição, ela é complicada no regime democrático, né? Mas tem algumas coisas que elas são necessárias por um determinado período de tempo para que as coisas venham se ajustar. Então, hoje, no mínimo, 30% do total das candidaturas, no caso do poder legislativo, né? Ela tem que ser de mulheres. Então, você tem hoje, no nosso caso aqui, vou falar do caso daqui para ficar mais claro e Uhum. para ter os exemplos, né? São 10 candidatos, são 9 vereadores, então você pode ter, cada partido pode ter 10 candidatos. Essa é a regra, Uhum, tá? uhum. Dos 10, então 3 tem que ser mulheres, no mínimo. Pode ter mais, Ah, pode ter mais. A regra é mínima, né? aham. Então nós podemos ter 3 mulheres e 7 homens, ou podemos ter 5 mulheres e 5 homens, não tem problema nenhum, né? Em relação a isso. Isso tem tido um efeito positivo no sentido das mulheres realmente participarem do pleito. Tanto é assim que nessa última eleição de 2020, o vereador mais votado foi uma mulher, né? Aqui em Joaçaba, certo? Então, isso mostra, né, a força das mulheres, como qualquer outra área, e também a representatividade que elas têm em poder participar, em poder representar os seus grupos, né, em poder também dar sua contribuição, que obviamente tem muito a contribuir, dentro da política municipal e das políticas públicas necessárias para melhorar a vida das pessoas em cada um dos municípios. Então, essa política, digamos, afirmativa de participação das mulheres é importante. E um outro ponto importante que tu tocou foi esse ponto de usar as mulheres de maneira inadequada, de só colocarem elas como candidatas, elas não sendo candidatas, que é chamado de candidatura laranja, né, no popular. Já temos muitos processos processando a mulher, a candidata, processando o dirigente do partido, certo? E todos aqueles que se comprovar envolvidos, né, porque é uma fraude. Isso é uma fraude. Então, Errado, pessoal, não errado, façam. né? Isso é ilegal, inclusive, né? Tem penalização de acordo com a legislação eleitoral. Então, assim, é importante que a mulher participe efetivamente, não só empreste, entre aspas, o nome para participar do processo eleitoral, que aí sim ela pode, inclusive, ser punida em função disso. E a gente tem, dentro do contexto geral, né, sempre incentivado que as mulheres participem, que tenham seu lugar de espaço, que tenham seu lugar de fala, né? E que possam aí trazer muitas contribuições nas mais variadas áreas, seja no município, no estado ou na União, né? Isso é comprovadamente importante. E o que tu acha que leva as pessoas a se afastarem um pouco desse processo, né? Porque a gente falava há pouco aqui, tem um apagão de lideranças, né? O pessoal não quer mais se envolver nas atividades sociais, políticas, entidades, enfim. O que tu entende como fatores que levam as pessoas a se afastarem dos processos políticos, né? Porque o pessoal fala muito assim, política eu não quero nem saber. Detesto política. A política é responsável por fazer a existência na nossa vida em sociedade. Então, todo indivíduo que fala eu odeio política, vira as costas para as regras que o regem, né? Que ele vai ser obrigado a cumprir. Mas o que faz as pessoas fugirem ou ficarem distantes desse processo ou impedem elas de acessar essa situação política?
São vários fatores, né, que acaba transformando isso. Um deles é esse período da ditadura militar que a gente teve, influenciou negativamente, né, no processo democrático, então a gente tem um resquício muito grande desse período ainda. Eu acho que isso contribui negativamente, né. O outro é que as pessoas estão cada vez mais individuais, assim, elas querem viver a sua vida, querem resolver os seus problemas, elas não estão preocupadas muito com o coletivo. E isso tem se mostrado, no estudo sociológico que se faz, né, dos indivíduos, das gerações, né. As gerações cada vez mais jovens, elas estão cada vez mais individuais, então elas não vivem esse momento coletivo tão intenso e não se preocupam com os problemas coletivos. Uma cidade é um coletivo, né, é um conjunto de pessoas que estão sobre um mesmo local ali jurídico, né, mas que têm interesses, que têm vontades, que têm necessidades comuns. Então, isso é um pedaço. E outro problema também foi que a gente sofreu muitas coisas ruins nessa abertura política que é própria da democracia, né. Já dizem vários autores que um dos piores situações que nós temos é o regime democrático, mas dentro dos piores é o melhor, certo? E eu acredito piamente nisso, porque nada vai substituir a democracia, por pior que seja a democracia. Só que o Collor, a Dilma, escândalos, o Paulo Maluf, vários ícones políticos nacionais tiveram a questão da apropriação de recursos públicos para suas questões particulares, né, que administraram mal o país, que fizeram uma série de coisas ruins. Isso afasta as pessoas da política, dizendo, então, todo político é ladrão, todo político é corrupto, eu não quero saber de política porque política só é coisa ruim, né? E ao contrário, quanto mais as pessoas boas se afastam da política, mais isso está proposto a acontecer. Mas eu vejo um cenário de mudança, né? Mais pessoas É um estão, otimista, né? mais pessoas estão vindo para o mundo político, participando, né? E usando uma frase aqui do nosso próprio governador, ele diz: eu me orgulho de ser político, eu sou político e me orgulho de ser político, né? Por quê? Porque na verdade ser político não tem nada de ruim, ao contrário, pode ser muito bom para aquelas pessoas que você representa, desde que você tenha exatamente a noção do que é ser político e qual é o teu papel, que você é um servidor, o nome já diz, é servidor público, né? Tá ali para servir o público e não para satisfazer os seus próprios interesses, os seus próprios negócios, que é uma parte ainda dos políticos fazem isso. E para a gente comprovar é só ver quantos prefeitos foram presos aí em Santa Catarina no 2023, 2024, são mais de 20 prefeitos presos, né, por usarem recursos públicos de maneira inadequada, principalmente na área do lixo, né, na área de recolhimento de resíduo sólido, que causou essa situação. Então, ser político é bom, mas com pessoas que tenham caráter, né, tenham respeito social, que elas se empenhem, que tenham conhecimento suficiente para ajudar aquele município, aquele estado ou propriamente a União para transformar essa realidade. Então, o que afasta as pessoas da política, efetivamente, é essa má visualização, né, que ocorreu durante muito tempo e ainda ocorre em alguns casos, do poder público de maneira geral e dos políticos que participam do processo, que está gradativamente se alterando, e eu acredito que para o futuro que isso ainda vai melhorar, né, porque é a nossa saída. A gente tem que melhorar os nossos políticos para ter um Brasil melhor, uma Santa Catarina ainda melhor e uma Joaçaba ainda melhor. Tá ótimo. Essa foi fechamento, né? Só faltou pedir o voto. Mas falando em voto, se eu quiser agora me candidatar a prefeita, por exemplo, mas eu não sou muito popular, não conheço muitas pessoas e tal, tem essa coisa que o pessoal fala, né? Compra de voto, né? O que é a compra de voto? O voto pode ser comprado? Eu posso, por exemplo, dizer, viu, Vandi, se você votar em mim, vou te pagar um café, né? Ali no Pim Café. Talvez um pão de queijo, Vandi, né? Então, como é que funciona isso? Como é que eu consigo amealhar os votos da maneira adequada para ser eleito vereador, prefeito, deputado estadual? Até porque você comentou há pouco, né, que eventualmente você tem muitos votos e ainda assim eles não são suficientes para te alçar o cargo que você pretende. Exatamente. Então, assim, para deixar claro e para começar respondendo, né, compra de voto é crime. Ups! Então, você não pode Vanda comprar esquece o votos. café e o Então, pão o de que que queijo. acontece? O que que é o comprar o voto? Comprar o voto é tanto aquele indivíduo que pega uma cédula de dinheiro, né, que a gente usa cada vez menos cédula de dinheiro, e dá ao outro, e ele vai prometer o voto pelo valor O café que eu financeiro. ofereci para o Vanda agora é O crime. café, exatamente. Pessoal, eu não sou candidato, fiquem tranquilos. E também troca de favores, né? Olha, eu vou te fazer reforma na tua casa, se tu votar em mim ou a tua família, eu vou dar 10 votos. No final eu vou fazer essa reforma na tua casa, né? E tu fazer uma troca, um combustível, que era muito comum e tal. Essa é uma prática que é crime, certo? Então o Estado pune, a legislação não permite, não é possível realizar. Mas isso inibe, faz com que as pessoas não comprem votos?
Infelizmente, ainda não. A compra de votos, em todas as instâncias e em todas as situações, ainda infelizmente há essa prática. O que que acontece? A Justiça Eleitoral está sempre atenta, né, para os seus vários mecanismos para inibir isso. Os sistemas de transparência e de gasto na eleição são cada vez mais rígidos e cada vez mais transparentes no sentido de você poder acompanhar dia a dia qual é o gasto de cada candidato na eleição. E os próprios candidatos dos outros partidos se fiscalizam entre si, né, porque ninguém quer deixar o outro comprar voto, porque além de ser uma prática ilegal, é uma prática que prejudica o próprio processo eleitoral. Uhum. E tem o outro lado, a pessoa que vende o voto, né? Isso é péssimo, certo? A pessoa vende o voto, ela na verdade está vendendo um dos seus bens mais preciosos, porque na hora que ela chegar para cobrar daquele candidato alguma situação que ela está precisando no bairro dela, ou na vida dela, ou na comunidade dela, o candidato vai dizer, não, mas tu calma, né? Tu fica ali esperando um pouco, porque na verdade o teu voto eu comprei, eu já te paguei por aquilo que tu deu para mim, então você depois, né? Então é uma relação terrível, né? Abominável, que não deveria acontecer, ainda acontece, eu acredito que aqui muito pouco, né, mas ainda acontece, e a Justiça Eleitoral está aí para coibir essas práticas e as pessoas podem fazer as denúncias nos canais próprios, agora no período eleitoral vai ter um canal próprio para denunciar essas práticas, né, e as pessoas têm que se conscientizar que elas têm que procurar pessoas que elas confiem, que elas que representem os interesses delas realmente, para elas poderem votar e depois ser representadas, né? Porque, é claro, quando o vereador ele assume o papel de vereador, vem uma série de pedidos para ele, que muitos deles ele pode intervir, pode ajudar nas políticas, pode dar ideias de como promover melhor aquela prática, né? Mas muitas coisas ele não vai conseguir resolver, né? Porque não é da atividade dele, mas sim do poder executivo. Então, muitas vezes as pessoas também se chocam com isso, elas se frustram com isso, porque dizem, o vereador não atende o que eu quero lá na ponte da comunidade da linha Bonitinho, por exemplo. Mas o vereador não pode fazer a ponte, o vereador não tem como. Ele pode pedir ao prefeito que faça o projeto e destine um recurso no orçamento para fazer a ponte, e ele pode fiscalizar no orçamento se o prefeito vai colocar o valor, e eventualmente ele pode até fazer uma alteração no orçamento e colocar o valor na ponte. Isso ele pode, mas executar a ponte ele não pode. Então, isso frustra as pessoas, e aí as pessoas, mas eu vou vender meu voto que pelo menos aí eu ganho alguma coisa em troca, né? O que que você ganha em troca de eleger as pessoas? Um melhor município, uma gestão mais adequada, mais saúde, mais educação. Se isso não está chegando na ponta, é péssimo, Uhum. é ruim, né? E a gente tem que olhar para essa realidade e para transformar cada vez mais o recurso que é arrecadado de cada um de nós em política pública, em vantagens, em infraestrutura, em saúde, em educação e tudo que a gente precisa em cada lugar. Meus amigos, que aula de direito eleitoral de cidadania, pessoal. Quem tinha dúvidas sobre o papel do legislador, o papel do executivo, quem tinha dúvidas sobre o que e o que se pode e o que não se pode fazer nesse pleito, nesse próximo processo eleitoral que vai acontecer. Isso foi uma aula. Muito obrigada, Ricardo. Aqui para deixar claro, pessoal, eu não vendo, não empresto e eu espero que vocês não façam isso com o voto de vocês também. A regra que eu uso para mim é: quem que vai me representar? Quem eu daria uma procuração em branco? Esse sujeito, essa sujeita, eu contrataria para trabalhar comigo, né? Para ser meu representante, para falar em meu nome? É isso que eu tenho em conta. Você pode ter o teu vizinho, o teu primo, o teu tio, que é um cara muito legal, que te bate nas costas, mas eventualmente não é a pessoa mais preparada para essa atividade. Então pensem muito bem nisso. E eventualmente se preparem também para representar aí o seu município, o seu estado, por que não, né? Ricardo, de novo, muito obrigado por atender o nosso convite, sempre pronto, e de dar essa aula aqui para os nossos ouvintes da Juridioquê. O objetivo da Juridioquê é essa mesmo, trazer conteúdo simplificado, traduzir o direito para as pessoas. Deixo aí para você se despedir da nossa audiência maravilhosa. Eu aqui agradeço, né, Jéssica, mais essa oportunidade. Tu que é uma grande amiga, minha sócia, né? Uma pessoa sensacional E eleitora, né? e eleitora, à frente desses projetos muito importantes, né? O Juridiquê é um deles, de vários outros que tu toca. E assim, te parabenizar por tudo isso, né? Por essa tua dedicação, por essa tua possibilidade de levar essa informação mais simples, né? Mais direta para os ouvintes e para as pessoas que acompanham o Juridiquê. E eu só tenho a agradecer a participar e sempre estou à disposição aí que eu puder colaborar, que eu puder me fazer presente, né, com algum assunto que tenha pertinência
pertinência. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Não tenha dúvidas, você virá de novo. E para vocês que nos acompanham, obrigada. Queria pedir para você indicar o Juridiquê para amigo, tio, amigo, enfim, né, vizinho, todo mundo que você acha que queira, que precise desse conteúdo simples. Ajuda a gente a divulgar, a gente tá no Spotify, a gente tá no YouTube, a gente tá no Instagram. Juridiquê. Pode parecer óbvio, mas não é. Tudo que você precisa saber de direito de um jeito simplificado aqui com a gente. Beijo, até a próxima. Juridiquê, juridiquês.